explanação de hoje é o capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Já inicia uma frase do Evangelho dizendo: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Do Evangelho de Mateus, versículo 5, capítulo 8. Essa reflexão está inserida no contexto das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, das quais os principais ensinamentos e conceitos são expressos como síntese das mensagens do Mestre Jesus. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus, por meio da palavra e da ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Elas revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar. Como que nós vamos ter puro o nosso coração? Se aqui nós estamos encarnados, ainda imperfeitos, e a pureza, segundo os estudos do Evangelho de Cristo, o espírito mais puro que teve na terra foi Jesus. Uma pureza de coração, de alma, de espírito, de bondade, de caridade. Mas como nós, seres humanos, ainda nesse processo de aprendizado reencarnatório, como queremos seguir para chegar ao reino de Deus? Como que nós chegamos a esse reino de Deus? Como que nós vamos conquistar essa pureza de coração? Fazendo as obras de Jesus. Dia a dia, degrauzinho por degrauzinho, fazendo a caridade, dando uma palavra de conforto ao nosso irmão, escutando também é um modo de fazer a caridade, escutando aquele nosso irmão que está angustiado, que está triste, ou mesmo que está com algum problema de saúde na sua casa. O simples fato de nós, o nosso coração, termos empatia, já é um fato bem caridoso nos dias de hoje, quando a gente se encontra em grandes turbulências, em grandes dificuldades no nosso dia a dia. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus, por meio da palavra e da ação de Jesus, que torna a justiça divina presente no mundo. Elas revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir esse caráter exemplar. Bem-aventurado significa bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda da alma ou da felicidade. Então, quando que nós vamos nos encontrar neste estado de bem-aventurança? Como que a gente caminha para encontrar a nossa paz de espírito? Quando nós chegamos aqui, muitas vezes a gente chega com o coração apertado, com uma angústia, uma preocupação, que sempre temos de alguma coisa. Aí a gente vem aqui para acalmar nosso espírito, para acalmar nossas angústias. A oração, quando nós estamos aqui, nesse auditório, em oração, e até mesmo em silêncio, elevando o nosso pensamento ao Pai Maior e a Jesus, nós já estamos fazendo um caminho para chegar ao reino. No sermão são descritos os passos que o homem deve seguir para
pertencer ao reino dos céus, que está em nosso próprio espírito, quando aceitamos as leis de Deus e o seu reinado. Os cidadãos do reino de Deus deixam que a palavra dele tenha domínio sobre suas vidas. Eles seguem o Evangelho e formam, hoje, coletivamente, o território da nação de Deus. A bem-aventurança consiste na afirmação do passo inicial, seguida da afirmativa que se refere à consequência desse passo. A cada bem-aventurança temos duas partes, uma condição, atitudes, opções e realidades a serem assumidas. Então, nós temos uma condição, começar por nós, as nossas atitudes. Quando nós compreendemos a palavra de Jesus, quando nós fizemos o Evangelho de Cristo, quando nós abrimos o Evangelho de Cristo, que contém as palavras de luz, de amor, de caridade, muitas vezes a gente abre trechos do Evangelho e nos falta compreensão. Algumas coisas são lá da época de Jesus, muitas por parábolas, porque era assim que ele melhor achava na época para explicar como o ser humano deveria prosseguir. Então, nós falamos em condições, atitudes, opções, realidades a serem assumidas. E um resultado: aqueles que experimentam a primeira parte estarão em condições de experimentar a segunda. E quando eu digo para vocês aqui, quando eu li acima que fala, os cidadãos do reino de Deus deixam que a palavra dele tenha domínio sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Quando eu compreendo que é tudo no tempo de Deus, e eu não duvido, e eu entrego para o universo, eu entrego para as leis divinas, eu tenho fé, eu acredito, eu não duvido, eu estou aceitando a palavra de Jesus, de Deus, porque eu estou compreendendo que tudo Ele pode, é um ser onipotente, eu sou só um instrumento, e que aqui estou de passagem, e que não sei o amanhã. E se eu hoje não plantar a semente do bem, amanhã pode que não dê tempo. E não precisa, irmãos, ser coisas grandiosas. É no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, é no nosso trabalho que a gente executa o nosso reino de Deus, as nossas bem-aventuranças, o nosso coração com bondade, com generosidade, muitas vezes com aquele colega que está com muitos problemas, chega mal-humorado, e a gente às vezes não pode nem julgar, porque não sabemos o que passa com cada pessoa. Muitas pessoas não estão ali para despejar os seus problemas e dizer o que elas sofrem. Está em nós escutar, fazer uma oração mentalmente para aquela pessoa. Nós estaremos nos ajudando, aliviando as nossas dores, porque nós estamos plantando a semente do bem primeiro. Quando eu falo uma palavra de carinho, quando eu falo uma palavra de conforto para quem mais precisa, um aperto de mão, um abraço. Às vezes a pessoa não precisa de muito, às vezes só que escutem, que tenha paciência. Os ensinamentos desta reflexão têm como foco pureza do coração, limpeza interior ou limpeza espiritual. E ver a Deus, iluminação interior, Jesus disse:
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muitas vezes a gente dá mais importância a eu quero ter isso, eu preciso daquilo, eu preciso comprar aquele item que está me faltando, e às vezes esquecemos de agradecer o que já temos. E como diz, a gente pensa em acumular tanta coisa. Eu disse, eu mesmo sempre estou falando na sexta-feira sobre essa questão, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se vestir, se alimentar para poder estar aqui. Mas não podemos dar total importância aos nossos bens materiais, porque no momento que nós partirmos, que nós desencarnar, deixarmos essa carne, nós não vamos levar nosso carro, nem nossa casa, nem nosso grande terreno, ou nem nossas quadras de campo, não vamos levar nada. Vai ficar para alguém. O que nós iremos levar? Como que nós conquistamos essa pureza do coração? Como é que nós aliviamos esse coração, às vezes triste, magoado, né? Ou com algum sentimento de tristeza, de melancolia, que muitas vezes não é nosso. Mas nós damos, a primeira porta, né, de entrada é nossa. Por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos e tentar limpar o nosso coração das mágoas, das brigas. Jesus fala dos tesouros celestiais, onde estará assentado o nosso coração, porquanto o coração simboliza os nossos sentimentos, o órgão que constitui o verdadeiro termômetro das emoções e que está na dependência do centro vital chamado cardíaco, situado no corpo perispiritual, que age sobre a circulação do sangue e a emotividade. É comum vermos alguém dizendo: aquela pessoa não tem coração, ele tem um bom coração, fulano tem um coração duro, ele está com o coração triste, ele falou com o coração, tem o coração aberto, entre outras tantas expressões. Isso porque o coração tem sido símbolo dos nossos sentimentos. É como se todos os sentimentos por ele passassem e deixassem suas marcas, as boas e as ruins. A sensação é causada pela descarga de adrenalina, que faz a pressão arterial subir e acelerar o batimento cardíaco. Para os cristãos, o coração sempre abrigou a essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e os homens e uma relação direta entre amor e espiritualidade, sendo o coração símbolo do sentimento de amor. Quando nós pensamos nesse órgão tão importante que está batendo, e às vezes, dependendo do nosso sentimento, se estamos felizes, se estamos gratos, o nosso coração, ele bate de uma outra maneira. Quando nós estamos orando, quando nós estamos em oração, meus irmãos, vocês podem até pensar depois, mais tarde, nos lares de vocês, isso que eu estou falando. Quando nós estamos em sintonia com Deus, orando e pedindo a proteção divina para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que nós
bem, e também para aquelas que às vezes estão passando, né, por alguns percalços da vida ou por doença, e nós lembramos, nós mentalizamos essa pessoa. Isso é o amor. Isso é a mais pureza condição que nos leva aos nossos batimentos cardíacos. Quando nós pensamos em mentalizar alguém para mandar energia positiva para quem não pôde estar aqui. Para o Espiritismo, o coração está relacionado aos sentimentos humanos, bons ou ruins. O sentimento é uma configuração afetiva estável, de duração maior do que a emoção, e está associada a conteúdos psíquicos mais consistentes. O sentimento se constrói a partir de experiências ou reflexões conscientes que se associam a redes emocionais inconscientes. Esse sentimento que a gente tem por aqueles que a gente quer bem, de querer proteger, isso é pureza, que nos levam mais perto do reino de Deus, das obras de Jesus. Quando nós queremos que alguém que está doente melhore logo para ficar bem, para poder se reunir novamente, isso é a pureza do coração. A emoção é uma reação afetiva, aguda e momentânea, de curta duração, com ou sem consequências somáticas, cuja ocorrência, na maioria das vezes, é de forma instintiva. A emoção, geralmente, faz-nos agir por impulso, de forma desequilibrada ou apaixonada, ou tomar atitudes impensadas. Em nome da paixão, uma pessoa é capaz até cometer um crime. E aí a gente se pergunta, isso é o desequilíbrio. Quando nós ultrapassamos, entramos em desequilíbrio. Quando nós não temos a consciência, quando nós perdemos a consciência, temos que ter esse cuidado. Quantas pessoas vivem escravas de seus pensamentos, que geram aflições, ansiedades e sofrimentos? Às vezes são dominadas pelos pensamentos ruins e somente mentalizam que algo errado irá acontecer. E acontece, porquanto pensamentos negativos atraem os maus espíritos. E isso é tão importante, meus irmãos, a nossa sintonia. Nós temos que ser vigilantes 24 horas, porque nós somos ainda imperfeitos. Então, assim como a tristeza vem a nós, a angústia, a preocupação de algo que tu não conseguiu resolver, te deixa em aflição, qual é o melhor remédio para eu não me deixar levar somente por pensamentos negativos que não vai dar certo, que tudo vai dar errado? Orar, parar, pensar e reverter. E fazer uma oração, fazer o Pai Nosso, que é uma oração principal, e tentar desprender da negatividade. Porque se eu pensar que não vai dar certo, não vai dar. Eu sou a prova disso. O quanto eu orei hoje e não deixei a aflição tomar conta. Senão, a gente duvida das coisas. E a gente não pode ter uma fé vacilante. E assim, hoje eu acredito, amanhã eu desacredito. Mas onde está Deus? Eu tenho que ser firme nas minhas convicções. Se eu estou aqui fazendo a caridade voluntariamente, eu já estou fazendo a minha parte. Nós
mas todos vocês não precisam estarem aqui para fazer a parte de vocês. No nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, quando a gente tem paciência com os próprios, quando a gente conta até 10, porque às vezes muitas das situações que nos cometem começam no nosso lar. Muitas das vezes. E é ali que tu tem que ligar a anteninha de alerta e dizer, opa, porque é um piscar para que os espíritos vejam que tu está em desarmonia, que tu está já deixando aquela portinha aberta para entrada, porque eles só entram se você deixar. E se tu está em constância da vigilância, orando, tendo pensamentos de amor, de caridade, não desejando o mal para o outro, não julgando o outro. Da vida do outro não me interessa o que ele faz. Cuidar da minha vida é primordial. No momento que eu começo a pensar nos meus, eu começo a ver que eu muito tenho que cuidar e menos julgar. E cuidar da vida do outro, que não me interessa. E que é uma prática de muitas pessoas e que nós não podemos julgar. Pelo pensamento, o ser humano cria formas, pensamento, imagens mentais que acoplam ideias e podem ser projetadas ou transmitidas por telepatia, gestos ou expressões corporais e serem captadas pelos espíritos. Então, como a gente diz, eu posso não transmitir a minha dor, não preciso falar, mas os espíritos, a espiritualidade, ela sabe o que eu necessito receber na água fluidificada que está ali na frente. A espiritualidade sabe que eu necessito quando eu venho à casa espírita, se eu peço em oração, se eu estou aqui convicta de que eu tenho fé, de que eu realmente eu vim buscar. A espiritualidade sabe tudo. Eles mais bem enxergam as nossas necessidades, mais do que imaginamos. Os pensamentos podem também induzir ideias fixas que tornam a pessoa obsessiva, compulsiva e passional. Cuidamos, porque muitas vezes, irmãos, o pensamento, às vezes, pequeno, de melancolia e tristeza vem. Aquilo ali é um pulsar que faltava para te deixar mais para baixo. Cuidamos dos nossos pensamentos. Orai e vigiai. Quando nós sentirmos algo, alguma coisa não deu certo, não maldiga, não fique maldizendo, agradeça. Poderia ter sido pior, poderia ter sido situação que tu poderia nem reverter. Agradeça a Deus e ore. Agir com a razão é pensar nas consequências da decisão ou dos atos. Para isso, faz-se necessário reeducarmos nossos pensamentos, sentimentos e emoção. Quando nós ficamos ociosos, sem fazer alguma coisa, pensamos bobagem. Temos que ocupar o nosso tempo, a nossa cabeça, com coisas construtivas, ler um bom livro, escutar uma música que nos traga sentimentos de paz, de tranquilidade. Eu não estou legal aquele dia, me deu uma dor de cabeça, que aí eu ligo a televisão e só tem notícia ruim e eu sigo olhando. Qual é a tendência de isso acontecer, meus irmãos? De piorar. De piorar a situação. Então nós temos que ter esse reflexo. Hoje eu não estou muito legal.
pessoas ou ter que ir àquela festa, aquele aniversário para contemplar. Se recolhe em oração. Também tem sido comum ver pessoas dizendo que devemos conquistar corações e mentes para sensibilizar as pessoas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. A primeira parte trata da felicidade daqueles bem-aventurados que têm puro coração, limpo coração ou limpeza interior. Se tiver pureza no coração, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pois ninguém vem ao Pai senão por Ele. Isso está em João, versículo 14, 6. Na segunda parte, verão a Deus, iluminação interior. A pureza de coração está ligada à alma que optou por seguir Jesus Cristo, acendendo em seu coração os talentos que recebeu do Pai, como luzes refletoras do caminho que o levará ao alto. Para Allan Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, assim como exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Nesse sentido, quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que afastou o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. Como eu disse lá no início, meus irmãos, nós ainda estamos aqui caminhando, engatinhando para chegarmos a quantas encarnações para tornarmos puros. Isso não é do dia para a noite, isso não acontece um piscar. Isso é gradativo, é devagarinho. É quando eu deixo de olhar para o que alguém veste e olho para o seu coração, para o que ela tem dentro a oferecer de bondade, de amizade, de sinceridade. Porque às vezes aquela pessoa não é a que está mais bem vestida, é que tem um enorme coração. E também pode ser até o contrário. Às vezes aquela pessoa está super vestida e ela tem um coração enorme. Então essas vestimentas que nós usamos não diz o que somos. A nossa pureza, ela vem do nosso espírito. Por isso que temos que trabalhar de dentro para fora, limpar cada vez mais o nosso coração. Semear a bondade, semear o olhar de carinho no nosso irmão. Para aprofundar um pouco mais na pureza do coração, selecionamos textos de Emmanuel. Vou concluir com um, não vai dar para ver todos. Psicografado por Chico Xavier, e veremos. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Evangelho por Emmanuel.
coração evitará o endurecimento espiritual na alma, porque ele aquecerá e irradiará amor em todas as direções. Ver a Deus, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos. De que maneira, meus irmãos, para nós encerrarmos, nós vamos limpar o nosso coração, trazer pureza à nossa vida, ao nosso dia a dia, vivendo o Evangelho de Cristo, sem julgamentos, orando, cuidando de nós, fazendo uma prece, espalhando o amor. Muito obrigada. Deus e Jesus nos protejam sempre. Que assim seja. Agradecemos a nossos irmãos que foram passados. Cada um possa ter cobertor no seu lar, na sua família, no final de semana, rodeado por luz, por paz, e muito amor. Pai nosso, que estais